Nesse vídeo eu tenho uma missão de te explicar de maneira mais rápida que eu conseguir, é claro, como você pode recriar e engordar fêmeas em um tempo de no máximo 12 meses e que vai te trazer uma lucratividade de mais de 20% ao ano. E que não só vai te fazer você vender o gado mais rápido, vai ter mais lucro que a maioria dos pecuaristas, mas ainda vai te fazer crescer, escalar na pecuária de uma forma exponencial, além de ter maior giro, maior volume, isso tudo muito mais rápido. E com isso você vai vender muito, e vai vender com uma alta margem, e vai continuar vendendo sempre, porque você escalou bastante. E isso é completamente possível. Nós já fizemos isso em arrendamentos, na nossa área própria, e essa é uma realidade cada vez mais possível. E se você tem interesse em entrar na pecuária, ou se você já está na pecuária, ou talvez você já tenha alguns resultados aí parecidos com o nosso, que eu vou te mostrar aqui agora, eu quero te dizer que você pode ganhar ainda mais. Assiste esse vídeo com atenção, leva isso a sério, que talvez isso pode ser interessante e bom para você e para a sua vida. Qual que é o nosso intuito aí com essa apresentação? Aqui nós temos uma meta mínima de trazer um lucro de no mínimo 20%. Isso é para você e essa meta é nossa. E fazer com que você recrie e engorde seu rebanho em no máximo 12 meses. E a gente tem um plano para que isso seja possível. A gente tem um passo a passo. E lógico, nesse plano você não vai começar faturando mais de 20% aí no primeiro mês. Mas ao longo do tempo, esse é o caminho que queremos que você siga. E queremos que você queira este mesmo caminho. Então a gente vai lá agora. Nós vamos comprovar primeiro se essa teoria é possível ou não. Vou deixar para você esse vídeo aqui, que é de umas bezerras que nós compramos exatamente há um ano atrás. E para quem que é esse produto, então, Dina? Quais são os 5 tipos de pessoas que eu acredito que podem se dar muito bem no negócio pecuário? E que podem entrar na pecuária e nadar de braçada? O primeiro são os profissionais liberais ou investidores. Aqueles que querem empreender e ter um retorno em uma atividade lucrativa. Segundo tipo que pode se dar muito bem com esse curso, pecuaristas tradicionais que já estão na atividade aí há muitos anos, mas que ainda não utilizam o método da escola pecuária. E eles podem vender seu gado muito mais rápido, ter retorno financeiro acima da média e cair muito mais dinheiro aí na sua conta. Qual que é o terceiro tipo? Pecuaristas iniciantes que querem fazer diferente, querem iniciar e ter resultados lucrativos. Qual que é o quarto? Herdeiros de fazenda que tiveram que assumir a propriedade. Qual que é o quinto? Para curiosos, que querem empreender, que querem mudar de vida, mas não sabem como ainda. Que caíram de paraquedas nesse vídeo, mas querem ganhar dinheiro na pecuária. Que tipo de profissionais liberais, então, investidores, que podem fazer parte disso? Advogados, médicos, contadores. A pessoa era contador, que sou eu, e hoje tem mais de 2.000 novilhas e iniciou com apenas 37. Arquitetos, engenheiros, veterinários, zootecnista, engenheiro agrônomo, professor, programador, nutricionista, psicólogo, dentistas, psiquiatras, enfermeiros, fisioterapeuta, farmacêuticos, gestores, empresários, microempreendedores individuais, gerentes, corretores. Quais pecuaristas tradicionais que podem ter sucesso aí com esse método? Os que já têm uma propriedade de 5 a 100 hectares, os que têm de 100 a 500, de 501 a 1.000, de 1.001 a 5.000 e até acima de 5.000. O pecuarista que tem somente uma divisão em seus pastos aí na fazenda. O pecuarista que somente usa sal mineral. O pecuarista que ainda não aprendeu a calcular o seu lucro. O pecuarista que tem dificuldade para poder dividir seu pasto. Imagina quanto de gado que ele iria criar a mais se o pasto dele fosse dividido em mais pequenos. O pecuarista que vende seu gado com 24 meses. O pecuarista que vende seu gado com mais de 3 anos, com 3 anos ou mais. O pecuarista que ainda usa a cadernetinha para poder controlar as suas contas. O pecuarista que não quer se endividar no banco. O pecuarista que tem pouco ou nenhum pasto. Aquele pecuarista que arrenda a terra. Você pode pegar esse seu conhecimento e multiplicar seu rebanho com a pecuária de escala. Não importa em qual dessas condições você se encaixa, muito menos o seu tamanho. Será que é verdade? Será que é possível? Vou deixar aqui,
Esse é o print de quando a gente iniciou. É o saldo do gado e agro. Quem é pecuarista já conhece esse tipo de documento. Onde demonstra que o nosso saldo inicial, começamos com 37 cabeças. E este é o nosso saldo de gado atual, após 10 anos. Tem muitos alunos mudando a sua realidade, que estão na pecuária, porque entende o que é e como que funciona a estrutura de intensificação, como que funciona o manejo de pastagens, a suplementação, os cálculos, os indicadores, o arrendamento, a recria e engorda, a compra e a venda dos animais, que você vai conhecer nos próximos minutos. Então, se você quer recriar e engordar essas fêmeas em até 12 meses, quer ter lucratividade superior a 20%, quer escalar e crescer muito, mas muito mesmo na pecuária, quer entender o que nós fizemos para de um ano para o outro crescer em tanto e começar a ter uma vida completamente diferente das que estão vivendo, assiste esse vídeo. O que aconteceu que nós entramos nesse mundo da pecuária, né? De onde que vem a nossa história? Para você ter um pouco do contexto, para entender um pouco, eu sou contadora há mais de 30 anos. Eu trabalho em um grupo de empresas, onde eu trabalhava muito, fazia contabilidade de mais de 60 empresas. Tinha de indústria, de serviço, de pequena, de média, de grande. E o Anderson trabalhava em uma usina de cana. O Anderson ele vem de uma família de pecuaristas. Trabalhava à noite. Quase a gente não se via. Porque quando eu chegava em casa, ele já estava saindo. Nosso tempo junto era muito limitado. Todos os nossos recursos, todo o nosso salário, né, vinha aí da CLT. Dava para a gente ir se mantendo, dava para a gente ir levando. Mas sempre preocupado. Porque qualquer situação atípica, corte de funcionário, porque a usina tem muito isso. A empresa mudar de atividade, entrar em recuperação, ou perder alguns clientes que eu tinha, podia atrasar nossos pagamentos, nossa segurança ia tudo embora. Então, nossa vida era aquela, orçamento apertado, não dava para poder fazer grandes planos, porque era comprar tudo parcelado, tudo era boleto, né? Cartão de crédito, e a vida é paga boleto, paga carnê. E um dia aconteceu algo pior ainda. Eu tive que fazer uma escolha. No grupo, além deles, eu tinha outros clientes que também complementavam a minha renda. No entanto, os proprietários do grupo pediram para que eu deixasse meus clientes e ficasse somente com o grupo. E eu fui novamente pela segurança e fiquei somente com o grupo. Nessa história, meu salário, minha renda, ela reduziu em pelo menos 40%. E quando isso aconteceu, eu fiquei um pouco chateada da forma que foi feito aí por um dos diretores do grupo. A pessoa não falou comigo sobre os meus clientes e simplesmente levou uma informação totalmente distorcida para o presidente do grupo. Eu levei uma chamada, sabe aquelas aí da maior do mundo, que dói até na alma, porque ele disse que não era o que tínhamos combinado. E no momento, assim, a minha primeira reação, que eu sou dessas, eu choro. Porque quando eu fico chateada e nervosa, eu choro e choro muito. Mas depois que passou o primeiro impacto, eu disse a ele: o que te informaram foi totalmente distorcido. Porque ele me acusou de que eu estava deixando de fazer o trabalho para as empresas dele, que eu estava só cuidando dos meus clientes, que eu estava com os clientes além do nosso combinado. Aí eu disse a ele: você sabe que horas que eu chego aqui todos os dias? Tem dias que eu chego aqui às 3, tem dia que eu chego às 5, mas nunca depois das 6. Raramente eu faço as minhas 2 horas de almoço. Eu nunca saio antes das 19. E sabe o que eu fico fazendo nesses horários? Resolvendo as situações dos meus clientes para não impactar as suas empresas. E os clientes, aqui está a relação dos meus, um por um. Tem algum nessa relação a mais do que combinamos? Foi dolorido, gente. E com isso, eu disse para o Anderson: isso aqui, esse lugar, eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui mais. Depois dessa situação, eu fiquei muito, muito incomodada com a diretora. E tem um detalhe: a diretora é filha do dono. Então, nosso futuro não seria ali. Fizemos reservas financeiras, nós vendemos uma moto que nós tínhamos. O Anderson deixou o trabalho dele e nós dissemos: vamos prosperar em um negócio nosso. Vamos para a pecuária. É daqui para frente que nós vamos mudar nossos resultados. Ele já tinha experiência na área por conta dos pais dele, então ele já tinha um convívio com a pecuária, já tinha um pouco de experiência.
Eu tinha experiência nas rotinas administrativas e nós reunimos 50 mil reais e começamos com 37 cabeças, 37 bois magros. A primeira experiência, nós não tínhamos instrução, não tinha experiência com aquele tipo de gado. Não foi como esperávamos. Não fazíamos manejo, nós não sabíamos direito o que era a suplementação, qual que era a estratégia, era muito no achismo. Demorou o dobro do tempo para vender, que não era o que queríamos, porque nosso objetivo era escalar rápido. Não fizemos cálculo de nada, nós só compramos e arrumamos um lugar para colocar o gado. Tudo no escuro, tudo errado. E provavelmente você deve passar por isso e está vivendo desse jeito por aí. E se continuasse daquele modelo que a gente estava, nós estaríamos cavando um buraco e a gente não iria sair tão cedo de lá. A gente estava patinando, sem sair do lugar. Estávamos num modelo de fracasso. A partir desse momento, dessa primeira venda, nós falamos, está errado esse processo. Nós mudamos, então, a partir daí a nossa trajetória. Dissemos, vamos fazer diferente e bem feito, com dados, com números, sem achismos, com planejamento, calculando e otimizando para girar cada vez mais rápido e ter poder de escala, para poder crescer ainda mais. Nós vendíamos, comprava, vendíamos, colocava outro lugar e os lucros a gente reinvestia em mais gado. E com isso o nosso crescimento se acentuou. Aprendemos a cuidar do nosso primeiro ativo mais importante, que talvez você até pense que é o gado que é o ativo mais importante, mas não é só ele. O gado e o capim são os mais importantes. Então, nós conseguimos, ano a ano, ir ampliando o gado. A gente vendia 100, comprava 120, vendia 150, comprava 180, e cada vez em menos tempo. Aí a gente arrumou novos arrendamentos, aumentava mais ainda o gado, e cada vez mais resultados, mais gado na fazenda, capim sobrando o ano todo, e mais dinheiro na conta. E surgiu uma oportunidade única da gente fazer uma parceria para poder recriar e engordar essas fêmeas em uma área de integração lavoura-pecuária. O capim era o melhor do mundo, né? É algo assim 3 vezes mais produtivo do que o nosso na época. E que sem contar que o arrendamento também era muito grande. Nós tínhamos que ter coragem, poder de decisão para poder resolver entrar nesse negócio. Mas foi o que deu uma guinada ainda maior no nosso crescimento. E muitas vezes o nosso negócio não cresce porque temos medo. Medo de arriscar, de fazer uma dívida de alavancagem, de fazer uma parceria com algum outro produtor. E a gente, ao longo do tempo, foi crescendo e assim, a gente foi crescendo e nós nos tornamos referência na nossa região em manejo de pastagem, em recria e engorda de fêmeas e em pouco tempo. Hoje a gente faz todo esse processo em até num prazo médio de 12 meses. Nós saímos das 37 cabeças que a gente tinha para em torno de 2.000 nos dias de hoje. E não para por aqui. Nosso projeto é para que até final de 2029 nós tenhamos em torno de 20.000 cabeças. Nós temos um projeto desenhado, estruturado para que isso aconteça. Nós estamos seguindo o plano que nós vamos ensinar para vocês à risca e as coisas estão acontecendo. E como que a gente veio parar no digital, então, né? Eu sou uma pessoa que quer aprender todo santo dia. Evolução pessoal permanente na veia. Então, se tem curso de algo que me interessa, eu logo quero fazer. E comecei a fazer alguns cursos que falavam muito de marketing digital, sabe? Eram pessoas que falavam muito disso. E eu achei a ideia muito interessante e disse, eu vou experimentar nessa área. Eu sempre tive dentro de mim uma pergunta que eu achava a resposta que eu nunca tinha certeza do que era. Eu buscava isso de uma forma até incessante. Qual que era o meu propósito? Eu sempre tentava uma coisa, tentava outra. Fiz curso de coaching, comecei a fazer atendimento, criei um canal de contabilidade, mas nada disso me queimava aqui dentro. Criamos, então, um canal no YouTube. Estava dando certo. Foi bem legal. Resolvemos, então, ir para o Instagram e mostrar assim, o dia a dia da fazenda, ali nos stories, de como fazíamos as coisas por lá, e como que era o nosso modelo, né? E criar dica, que a maioria delas a gente não encontra no Google, que é do dia a dia mesmo, somente na vivência diária. E nós começamos a crescer o número de seguidores, e muito rápido. E com isso, muitas pessoas nos perguntavam diariamente se nós não ensinamos a elas como fazer para ter aquelas novilhas, como fazer para ter aquele pasto, como vender, como que arrumava arrendamento, que suplementação que era melhor para o gado. Muitas perguntas o tempo todo.
qual era o melhor gado para comprar, qual era o peso, qual era a raça, enfim, essas e muitas outras dúvidas. E muitos agradecimentos também, porque a gente procurava responder a tudo, respondia o máximo que dava, mas foi chegando um momento que não estava conseguindo mais acompanhar todas as perguntas. Então tomamos a decisão de criar o curso da Escola Pecuária, que é o método do Casal da Pecuária, para poder ensinar o passo a passo, a maneira como a gente executa tudo por aqui. E a nossa base do curso é o que nós vamos te ensinar nos próximos minutos. E é o que nós vivenciamos todos os dias. E esse método só funciona com vocês? Não! Nossos alunos estão mudando ou iniciando com o método já. Eles já estão apresentando seus primeiros resultados. Tem aluno que está começando do absoluto zero. Tem aluno que está modificando seu modelo de uma vida inteira porque cansou de não ter resultados. A pecuária brasileira, ela possui mais de 1,3 milhões de pecuaristas. E a pecuária brasileira é uma gigante, responsável pela produção anual de 9 milhões de toneladas de carne bovina. Desse total, 25% são exportados para mais de 150 países, consolidando o Brasil como líder no comercial mundial de carnes, e pode ser maior ainda, se os pecuaristas mudassem o seu método de trabalho. E por isso, então, a possibilidade de você crescer ainda mais na pecuária é muito alta. E a grande maioria dos pecuaristas não estão intensificando e buscando essa escala, esse giro rápido. A grande minoria da minoria estão irrigando suas áreas. A grande minoria estão fazendo integração lavoura-pecuária. E grande minoria estão fazendo, sem muitos investimentos, o manejo de suas pastagens. E por isso, esse ainda é o melhor momento para você entrar na pecuária. Melhor ainda do que quando nós começamos. Porque hoje a tecnologia está muito mais avançada do que 10 anos atrás. Tem suplementação que eleva seu ganho de peso, pelo menos em 200 gramas, o que não fazia e o que a gente não tinha na época quando a gente começamos. Então, gente, se a gente tivesse uma outra realidade, dava para poder mudar muita coisa. Vou deixar uma imagem aqui para vocês, para a gente contar para vocês o que nós não tínhamos quando nós começamos. Nós não tínhamos fazenda, nós não tínhamos fazenda, nós não tínhamos dinheiro, a gente não tinha gado, não tinha conhecimento, experiência, network, apoio. Então, nós estamos falando isso porque a maioria das pessoas ficam falando isso para nós. Ah, mas casal, eu não tenho fazenda. Nós também não tínhamos quando começamos. Nós fomos atrás de arrendar a área para isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pô, você vai ter ainda por aqui, gente. E você vai ter, sabe quando? Com uma técnica que iremos te ensinar. Que seu capital ele pode ser o mínimo investimento possível. Tanto de tempo quanto de dinheiro. Você pode ter seu projeto paralelo, seu negócio paralelo, seu emprego e iniciar na pecuária e criar um processo aí de transição do que você faz hoje para ir 100% para a pecuária, se for do seu interesse, ou continuar com as duas atividades. No nosso caso, nós entramos para a pecuária. E como iniciamos a atividade, e nós não tínhamos faturamento. Aí o Anderson já deixou o trabalho dele, nós ficamos apenas com o meu salário, e ele foi cuidar da operação pecuária. Eu ainda estou no CLT, mas com um projeto para sair. Isso não aconteceu porque o grupo nos pediu mais um tempinho. Eu estou lá há mais de 24 anos. Então, o que nós tínhamos era um desejo muito forte de mudar essa condição que a gente vivia. Nós não queríamos voltar para casa, para essa dependência de segurança, que na verdade nós não temos garantia e segurança de nada na vida. É tudo ilusão. O Anderson não queria voltar para o emprego dele. Eu não queria voltar a ter muitos clientes na contabilidade. Ficar escutando 1000 coisas de cliente, 1000 reclamações, trabalhando todos os dias até muito tarde e ainda não ganhando o suficiente ali para poder me sentir segura. Nós queríamos mudar aquela realidade e nós decidimos ir e pagar o preço. Vamos começar então entendendo o que é a pecuária, né?
A pecuária é a criação e movimentação de gado. E para isso, você pode estar trabalhando com machos, com fêmeas. E se for com fêmeas, pode ser bezerros, novilhas, vacas. Se for machos, pode ser bezerros, garrotes, bois, touros. Então, a gente vai deixar para vocês o raio-x das categorias. O que é o raio-x das categorias? O que é isso que você está falando, né? Então, no ramo da pecuária, a gente tem cria, recria, engorda e ciclo completo. A cria é quando você tem vacas e elas emprenham, engravidam e criam bezerros. E quem está nessa atividade é da comercialização desses bezerros e bezerras que eles mantêm a propriedade. Eles vendem a desmama, o que nasce. A recria, você faz com que este bezerro saia desta fase e ele cresce, encorpa, cria carcaças, sai da categoria de bezerro para novilha ou garrote. Nessa etapa, você pode somente recriar e vender para um confinamento, vender para a matriz, fazer um protocolo de ATF. São as formas de você ter faturamento. A engorda é a próxima etapa. O gado estando no tamanho ideal, com carcaça de adulto, você inicia a fase de engorda, para depois depositar gordura e músculos, para que este animal vá para o abate. Como foi dito, nessa fase você pode enviar para abate, ou as vacas você pode fazer protocolo de ATF, também estação de monta. O ciclo completo, você faz todos esses processos anteriores em uma propriedade, aí fica a cria, a recria e a engorda. O nosso método é focado na recria e na engorda de fêmeas. As possibilidades de você crescer na pecuária são enormes, porque afinal de contas o pecuarista é uma indústria que produz arrobas, que produz carne. E neste mundo, vamos falar a verdade, quem não gosta de uma carne, a maioria das pessoas não passa um dia sequer sem comer uma carnezinha. Então vocês estão inseridos em um mercado muito relevante, que é o de alimentos. Todos os dias tem uma churrascaria aberta. Nos finais de semana é sagrado o churrascarinho. É sagrado o churrasquinho de sábado à noite ou do domingo. E você pode ser esse pecuarista que contribui para alimentar o mundo. Você pode aplicar o que você vai aprender na metodologia do Decola Pecuária e ter um negócio absurdamente próspero, rentável, que fatura alto com a pecuária. Porque o único jeito de enriquecer é vender alguma coisa relativamente barata para uma grande quantidade de pessoas ou alguma coisa cara para uma pequena quantidade de pessoas. E eu vou te explicar como é a nossa teoria. Porque quando a gente começou, ou você está começando, parece que é muito difícil. Parece que é difícil demais ter um negócio, ainda mais um negócio pecuário. Encontrar um arrendamento, comprar um gado, abrir uma inscrição, registrar a marca, mas não é. Te falta a orientação certa. Porque a maioria das pessoas falham no começo porque elas já querem começar, sabe onde? No topo. E a grande maioria, quando começou, era pequeno, salvo herdeiros e algumas raras exceções. Teve um dia que uma pessoa mandou um direct perguntando. Falou para nós assim, se no primeiro ano ele já conseguia dobrar o número de cabeça. Esquece dobrar logo de cara. O que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Dentro do método da Decola Pecuária, ele é tão funcional porque ele não te promete dobrar seu número de cabeça logo no início, logo de cara. A primeira etapa é estruturar seu planejamento, seu orçamento. É cuidar dos seus números, seus dados, preparar a estrutura funcional da fazenda. Entender sobre o que comprar, como comprar, o que olhar. A segunda etapa é aprender sobre o manejo de pasto, entender sobre a suplementação estratégica assertiva, é a compra dos animais, é iniciar a sua recria das fêmeas. E aqui dentro tem as macroetapas. Por exemplo, é garantir que no mês de fevereiro, por exemplo, se for época das águas, que as bezerras tenham um ganho de peso de 700 gramas. É garantir que em agosto elas ganhem 400 gramas. A terceira etapa é engordar esses animais para poder realizar esse abate. É garantir que o consumo do proteico energético ou do proteinado, que ele seja fornecido diariamente nessa fase. É garantir que o GMD foi desempenhado.
É pesquisar a escala e o local que esse animal será abatido, é garantir que você conseguiu o melhor preço possível disponível para a data do abate. E é a partir daí que você começa a ganhar escala. A maioria das pessoas erra porque elas já fazem um plano gigantesco. E eu vou falar uma coisa, para você trabalhar, agora você trabalha pouco, ganha um pouquinho, isso motiva você. Aí você trabalha mais um pouquinho, você vai começando a ganhar massa crítica. E aí você faz do impossível possível. Por isso que tanta gente tem resultado, porque usou a base do método de pecuária. Eu chamo isso de pecuária de escala estruturada. Então, existe uma série de ações que você deve fazer e qualquer pessoa consegue fazer super simples, investindo pouco ou quase nada. Não tem divisão de cercas para fazer pastejo? Inicia assim mesmo. Não tem coxo? Arruma as bacias de muco com o vizinho. Pega uma tora de madeira que está caída lá na fazenda, daquelas árvores que caiu o dia que deu um raio. Recorta, faz o coxo. Nesse primeiro momento, o mais importante é saber o que você vai fazer, ter a área e o gado. O restante você vai dar um jeito e ir resolvendo ao longo das etapas, com que você e com pouco que você tem. E dá para fazer essa primeira etapa que está aqui, que é para você fazer a primeira etapa de estrutura funcional, para colocar o que vai te trazer dinheiro no bolso, para poder comprar o gado e colocar na área. Você não precisa ir lá fazer aquela sede toda de madeira talhada, encher de palmeiras a entrada da fazenda, pintar todas as cabeças de poste de cerca, fazer um curral anti-estresse. O que você precisa fazer nesse primeiro momento é sentar aí na frente de uma mesa, colocar esse seu planejamento no papel, definir essas macroetapas do seu plano de ação. No nosso treinamento, nós te ensinamos a criar essas etapas e microetapas. Você pode iniciar com o que planejamos e orçamos, que chamamos de caminho do boiadeiro. Depois eu vou explicar melhor para você. Mas, basicamente, antes de sair comprando de qualquer jeito, é importante definir onde você está e para onde você quer ir, para poder traçar essa rota com segurança. Nele, você vai definir qual o capital disponível, qual o capital que precisa para começar, qual o tamanho da área, qual o orçamento da parte estrutural da fazenda que não pode ficar sem fazer, qual o orçamento para comprar o gado, qual o orçamento para a suplementação. Na nossa técnica, nós te ensinamos a fazer este caminho inicial. Se é um arrendamento, o que precisa observar para fazer um excelente negócio? Tem boa oferta de pastos? Tem divisão em piquetes? Tem boa estrutura de água? Tem boa localização? Vai caminhão? Passa ônibus escolar? Qual o modelo do contrato que vai te atender? Depois tem que preparar a fazenda para receber este gado. O que é essa parte da estrutura funcional, que no nosso método a gente chama de legado do cowboy. Essa estrutura funcional que a gente chama de legado do cowboy, que te ensinamos o que você precisa de estrutura mínima para tocar a propriedade. Nós vamos te ensinar qual tipo de cerca que você pode fazer, quais as opções de modelo de coxo que vai atender aí o seu projeto, qual o tipo de bebedouro, qual o tamanho ideal para colocar aí na sua propriedade, qual que é a praça de alimentação, os corredores, o curral. Nós te ensinamos o que você precisa para dar esse pontapé inicial, ou o que você precisa alterar na sua estrutura para poder fazer o pastejo rotacionado, tipo o nosso projeto. E não tem outro lugar para você aprender esse modelo de pecuária de escala estruturada, que é o PEE. Você só vai aprender aqui. Não tem outro curso que te ensina isso, não. Nós desenhamos para ser assim, para te apoiar em todas as etapas e para você recriar e engordar seu gado em até 12 meses. E a ideia é que você já aproveita tudo que já tem na propriedade. Se o seu orçamento inicial não é o ideal, começa com o que tem. Nós vamos te ensinar o mínimo viável para começar. Não precisa ter um capital gigantesco, dá para fazer com o que você já tem.
Muitas vezes o pecuarista fica esperando reunir todo o capital do planejamento para seguir ou para começar. Não precisa ser assim. Em muitos casos, demora um tempo para poder reunir esse montante. Então, para você não desistir e não se frustrar, e quando não ter parado logo na hora que você já poderia estar se preparando para fazer esses primeiros negócios, você para tudo. E fora que sozinho você ainda pode errar muito nesse processo. E aí você vai para a fase de negociar o seu rebanho. E quando não ter parado aí logo na hora que você já poderia estar se preparando para fazer seus primeiros negócios, você vai desistir e vai parar. Você para tudo. E fora que sozinho você ainda pode errar muito nesse processo. E agora a gente vai para outra fase de negociar o seu rebanho. Chamamos de nego-golving, onde te ensinamos como efetuar a compra, qual que é o processo que é o correto, até quanto de ágio pode pagar, qual o peso ideal, quais as características, qual a raça, o que observar sobre a localização, o que nós queremos te mostrar e te ensinar que você consegue aprender a fazer bons negócios, para que você já comece a formar suas margens de lucro no primeiro passo. E o nosso propósito é que você realmente recrie e engorde esse gado seu, essas fêmeas, em até um ano, que você vai escalar e girar pelo menos 20% a mais todos os anos com esse pasto do rodeio. E com o salgando coxo, com protegendo a porteira, você vai aprender a fazer tudo isso aqui ainda e vai começar a viver e visualizar essa sua propriedade cheia de gado, você formando seus filhos, você viajando com sua família pelo menos 2 vezes por ano, presenteando sua esposa com aquele carro que ela tanto sonha e deseja, que vive te falando dele, que só chega doendo no seu coração quando você não consegue pagar, você pagando plano de saúde para os seus pais, para os seus filhos, você adquirindo bens que você sempre quis ter e nunca teve acesso, ou oferecer esses bens para as pessoas que você mais ama. É isso que nós queremos para a sua vida. E depois você vai para as contas. Agora é outro momento, agora é os cálculos, os números, os indicadores da sua fazenda, que é o Protegendo a Porteira. Nós criamos vários cálculos, será impossível você não conhecer o mínimo dos seus números, dos seus custos de produção, literalmente. Nós criamos uma técnica para você simular qualquer operação que você for realizar na sua fazenda. E a próxima etapa, já com gado dentro da fazenda, é hora de aprender como manejar ele. Hora de fazer o pasto rodeio, como fazer com que ele te traga alto desempenho, como fazer o pastejo rotacionado na prática, como você pode trocar o gado de pastos, que é a altura que o capim deve estar, como faz para o gado aprender a mudar de pasto de uma forma fácil, o que ele precisa fazer para o ganho de peso ser mais acelerado. Com este modelo, você nunca mais vai ver a sua fazenda sem pasto, um pasto rapado. É impossível, com a lotação certa, você acabar com seus pastos, seguindo o pasto rodeio do casal da pecuária. E aliado à etapa de manejo das pastagens, é hora de você aprender o salgando o coxo, qual a suplementação que você vai colocar enquanto elas estão na fase de recria, para que elas desempenhem com baixo custo de produção. Qual o produto que coloque em cada fase? Pode molhar esse produto? Qual que é o tamanho do dimensionamento do coxo? Como analisar se a suplementação está trazendo e desempenhando o esperado? O que colocar na época das chuvas com capim verde? O que colocar na época da seca com capim seco? Quanto que eu vou gastar com tudo isso? Que conta que eu faço para poder entender o custo-benefício de cada produto que eu estou usando? Posso utilizar somente sal mineral? Preciso colocar sal branco? Nós te ensinamos o passo a passo da suplementação estratégica e assertiva. E nós temos ainda o mapa de cada ação que você deve fazer para recriar e engordar essas bezerras em até 12 meses, com margens superiores a 20%. Tudo isso que a gente quer te ensinar é a base da pecuária de escala estruturada. E para te obrigar a seguir esses passos, nós criamos vários formulários que você vai preenchendo a cada etapa concluída. Você vai registrando o seu progresso. E como que funcionam estes formulários? Vou te mostrar aqui.
Esse é o formulário inicial para você registrar o seu planejamento. Vou abrir a tela aqui do computador, vou te apresentar a planilha e os cálculos que ela contém. E agora eu vou mostrar para vocês a planilha que a gente criou aqui, que é do planejamento e orçamento, que você vai entender para que ela serve, o que ela vai te ajudar aí nesse processo aí do Decola Pecuária, como que você vai conseguir fazer seu planejamento inicial, ter o seu orçamento de todas as informações. Vamos, vem com a gente aqui, deixa eu te mostrar. Essa é a planilha, planejamento e orçamento, você vai ter acesso a ela. Nela, o que contém? Os dados da sua operação pecuária. Esse aporte inicial aqui, ó, ele vai ser calculado, qual que é o capital que você vai ter, de acordo com os dados que você for alimentando daqui para baixo. Esses campos que estão em amarelo são preenchimentos automatizados. Você vai colocar aqui o preço de arroba da sua região, você vai colocar quais as informações para calcular o frete da distância do gadinho que você vai comprar. Olha, eu estou comprando só 12 cabeças, só consigo arrumar uma 4.000. Eu deixei uns valores de parâmetro aqui, que é da nossa região. Tanto de caminhão, de carreta baixa, de Julieta, de carreta alta. Aqui você vai colocar a informação da distância para poder fazer o cálculo. Qual que é as comissões que você normalmente tem? Na nossa região, os corretores cobram em torno de 1,5%. As comissões em leilão giram em torno de 3%. Dependendo do leilão, pode ser que você tenha um valor um pouquinho mais alto ou até mais baixo. Se for um leilão geralmente do câncer, eu acho que ele tem um pouquinho menor. Se for um leilão só de gado de elite, ele é um pouquinho mais caro. Quantos animais que eu vou começar? Eu quero começar com no mínimo uma carga. Vou colocar aqui 20 animais, por exemplo. Os dados da infraestrutura. Se eu vou começar com 20 animais, qual a área que eu preciso ter para poder criar esses 20 animais? Ele já vai calcular aqui para você, ó, a área na proporção de 2:1, quando ela ainda não está na intensificação. Então eu vou fazer nessa área quantos piquetes? Eu quero fazer só 4. Não, eu quero fazer 5. Se você colocar que é 5, ele vai te dar o resultado também. Não, vou fazer 4, também vai te dar o resultado. De qual que é o tamanho do piquete? Eu preciso saber qual que é o dimensionamento do coxo, como é que eu faço essa conta, como é que eu vou distribuir esse coxo de suplementação lá para o meu gado. Você tratando de 0,1%, o coxo, eu deixei até aqui para você mudar, caso você vá com 0,3, com 0,5, mas você vai começar trabalhando com 0,1, que é o proteinado. E para proteinado 0,1, você precisa de 10 centímetros linear por cabeça. Então, já tem uma formulazinha. Você vai ter que colocar 2 metros de coxo para poder alimentar essas 20 cabeças. Então, já é coisas que fazem parte do seu orçamento. Minha suplementação. Já cotei, o saco aqui do proteinado está de R$103. Então, você vai gastar com essa suplementação R$29,35 por... esse é o cálculo que você vai gastar por mês de suplementação. Qual que é o meu GMD? Olha, quando essas novilhas, a gente recomenda que você, essas bezerras, que você compre de 180 quilos. Mas se você comprar melhor, comprar de 200 quilos, de 300, comprei de 200 quilos. Você vai ver que aqui, ó, aqui, dependendo do tempo, dependendo da quantidade de quilos que você comprou ela, vai diminuir aqui no tempo. Então, comprei de 220 quilos. Já você vai engordar ele em menos tempo, vai ser 9,7 meses, não vai ser mais em 12. Não, eu comprei de 190. De 190, a gente mantém 11,4 meses. Comprei de 210 quilos. 200 quilos. 10,66. Então, já tem uma formulazinha aqui para você se planejar e se organizar em quanto tempo. A suplementação aqui que eu estou dando, ela é um pouco melhorada e vai me dar mais do que 0,500, porque esse peso aqui que a gente colocou é o peso médio que nós temos na nossa realidade aqui. Entre água e seca, dá 0,583 gramas que o gado ganha todos os dias. Nesse modelo que a gente está implantando.
Pode ser que você tenha uma situação diferente. Ah, não, meu gado aqui ganha 700, com certeza, Ana, de mamãe na gado cano. Muda. Se você colocar isso, ele vai antecipar também o tempo. Ó. Aqui já mudou para 9 meses e não 12. Então, tudo depende de vários fatores. Só que tudo aqui é calculado, tá vendo? Tá ficando prontinho para você, você já vai saber. Vamos deixar aqui no 180, que é a métrica que a gente tem. Ah, o valor do arrendamento. Quanto que custa o arrendamento? Tá aqui a planilha para você também. Na média, na nossa região, é 18% do valor da arroba. Então, você colocou o valor da arroba lá em cima, que vai te dar esse montante. Os dados dos custos da mão de obra. Olha, na nossa região, aqui um salário de um profissional que cuida até 1.000 cabeças e que tenha encargos, você vai gastar esse montante aqui. Ah, eu quero fazer IATF. Você vai colocar os dados aqui para você fazer os cálculos lá na frente. Ah, eu quero saber quanto que eu gasto com veterinário. Nós temos, pela nossa experiência, um curso veterinário, gente, é o gasto mais barato que você tem com rebanho. Ele estando bem sadio, bem alimentado, bem suplementado, você vai gastar mínimo do mínimo do mínimo. Então, pela nossa experiência, geralmente gasta R$ 3 aqui por mês, por cabeça. A gente já deixou essa métrica aqui para você. Então, essa primeira aba, você vai estar inserindo esses dados iniciais para fazer o cálculo para você simular, para você ter um orçamento. A partir do momento que você inseriu todos os dados, você vai ter nas outras abas todas preenchidas. Olha, exceto o frete aqui, porque a gente não sabe qual que é a distância e nem qual que é o caminhão, eu deixei aqui um caminhão normal, mas então você, na hora que comprar, você vem aqui e alimenta, mas vai variar muito pouco disso aqui. Então aqui, ó, você já tem o orçamento para comprar o seu gado, quanto que você vai gastar em média aí com a sua bezerra que você vai estar iniciando, quanto que você vai gastar de arrendamento pelo período de recria e engorda, tá? Esse aqui já é um número já simulado e calculado para você finalizar com esse resultado. Ah, quanto que você vai gastar de suplementação? R$ 7.000. Essa suplementação aqui, gente, pela nossa experiência, você vai gastar bem menos. Eu deixei no 0,1, colocando 0,1% realmente do peso vivo, da média do peso vivo. Mas o nosso histórico aqui é que elas consomem metade disso aqui. Então, provavelmente, você vai gastar uns 4.000 no máximo para estourar, tá? Então, esse aqui é acompanhamento, é leitura de corpo que vai te dizer, mas é muito raro elas consumir 0,285 gramas no proteinado 0,1%. A mão de obra, também já fizemos o cálculo para você. Da veterinária, tá tudo certinho aqui, já prontinho calculado. E aí a gente tem uma última aba, que é a de resumo. Tem o total de cabeça que você vai mexer, tem uma projeção de quanto que você vai vender, de acordo com o que está a arroba agora, e tem todo o cálculo para você, prontinho, tá tudo detalhado, é só você alimentar. Então, você já tem na mão o seu orçamento em pouquíssimo tempo. Você já fala assim, nossa, meu pontapé inicial está se formando. Nessa simulação que eu fiz, você ia ter um resultado de 20,64%. Esse seria a sua lucratividade nesse período. Você teria que iniciar com um capital de 45.760. O sistema também vai te dar esse cálculo. Então, fique tranquilo, você já tem todos esses dados. E sem contar que dentro do nosso método e dentro do nosso processo, você tem o suporte para poder tirar todas as suas dúvidas. Então, não fique inseguro, não precisa ficar com medo. Então, gente, era esse aqui que era a planilha, né, que eu queria apresentar para vocês, que vocês já vão ter ela aí dentro do nosso projeto aí de estruturação desse método. Então, fiquem tranquilos, vocês vão estar muito bem amparados, não tenham medo, não tenham receio. Este outro aqui é o formulário de análise de viabilidade do seu negócio. Essa planilha você vai conseguir calcular todos os seus resultados pecuários. Esta outra planilha aqui é o de acompanhamento de pesagem. Este é o checklist para você ter as suas tarefas mapeadas. Olha o modelinho dele aqui, que bonitinho que ele é. Este relatório de ocorrência, você utiliza ele normalmente no dia quando você vai fazer o seu circuito diário. Você passou pela porteira, está quebrada.
Ah, você passou pelo bebedouro, a boia está estragada. Então, você vai anotando, vai fazendo um relatório de ocorrência para apresentar para o seu líder, para o seu gerente, ou para você mesmo providenciar o que tem de correção para ser feito. E aí? Vou te fazer outra pergunta. O que te afasta desse sonho? De ter uma fazenda sua, cheia de gado, um capim sobrando aí o ano todo, uma fazenda lucrativa, rentável, que coloca dinheiro de fato no seu bolso frequentemente. E também que vai te proporcionar e te dar a oportunidade de prosperar, de desfrutar, que vai te trazer liberdade financeira, que vai te dar o que você quer, que vai comprar as coisas que você quer, o carro que você quer, a viagem que você sonha, o presente que você tanto quer dar para sua família, a condição para sua família que você quer. O que te afasta do seu sonho? O que te afasta da sua vontade? O que te afasta do dinheiro? Você sabe o que é? O medo. Aqui está você. E aqui está o que você deseja. E aqui está no meio o medo. Se você bate aqui no meio, você nunca chega no seu desejo. Tem muita gente que fala: ah, mas eu tenho muito medo de dar errado. Eu tenho medo de perder dinheiro. Quanto de dinheiro que você pode perder nisso? O valor do curso aqui custa 697. E ainda pode dividir em 12 vezes. E se você tiver investido na área, a fazenda você vende, a renda para outro. E quanto mais estrutura tiver, melhor será o preço de venda ou do arrendamento. Se você já comprou gado, o gado, conforme ele cresce, ele sempre vai valer mais do que você comprou. Você pode perder isso, mas é mínimo comparado com a possibilidade do que você pode ganhar. Você pode ter 1 milhão daqui a pouco tempo. Se você tiver 327 novilhas gordas para vender hoje, você sabia que você pode faturar o seu primeiro milhão. Então, a possibilidade de você perder dinheiro é muito pequenininha. E a possibilidade de ganho é gigantesca. Aí você tem medo? Agora, aí para ir para uma balada, gastar R$700, aí não tem medo. Aí para ir para uma churrascaria, para um restaurante japonês da modinha, aí não tem medo. Aí para ficar em um hotel na beira da praia ou num Airbnb, não tem medo. Comprar um iPhone de 4, 5, 7, 15 mil reais, não tem medo. Né? Comprar um carro financiado mais caro, também não tem medo. Tem medo de perder dinheiro? Mas eu tenho medo de dar errado? Só pelo fato de você não fazer já deu errado. Eu tenho medo das pessoas me julgarem. Eu tenho medo de comprar e negociar errado. A sua primeira compra vai ser ruim, sim. Não temos dúvida disso. Você acha que quando iniciamos a nossa compra foi a melhor? Não foi. Foi uns boi magro, ruim de raça, e mesmo assim deu resultado. Nós já saímos das 37, que virou 50. E nós fomos melhorando a compra, aprendendo. Você não vai melhorar do dia para a noite em nada do que você fizer na sua vida. Sua vida precisa de 2 coisas para você ter sucesso. É igual nas finanças e nos investimentos. Aprendemos isso para investir. Sabe as 2 coisas que você precisa para ter sucesso no investimento? Aporte e tempo. Se você só tem tempo e não tem aporte, não vai crescer dinheiro. E se você só tem aporte e não espera o tempo, também não cresce. Não tem crescimento exponencial. Agora, aporte mais tempo gera resultados incríveis. E o que é o aporte nesse negócio? O seu investimento inicial, mais a ação. Fazer o planejamento, fazer o orçamento, encontrar a área, comprar o gado, manejar o pasto, suplementar o gado, fazer conta do desempenho, do custo da diária. E tudo isso desenhado, mastigadinho. Você nem precisa perder tempo para criar. Já está tudo prontinho, o modelo, as planilhas. Como calcular a divisão das áreas, como fazer as cercas das divisas, como organizar o coxo, o bebedouro. Já está tudo esquematizado. Você só tem que alimentar as planilhas, você só tem que fazer o planejamento e agir. E muitas vezes só precisa preencher um simples formulário que já está prontinho para você, que já vai te dar o resultado e a resposta que você procura. Mas eu tenho medo de não dar conta de vender, eu tenho medo de perder dinheiro. Mas qual outro negócio que você não corre risco de perder dinheiro? Quanto custa para você comprar um carrinho de venda de picolé?
Vamos descobrir isso aqui no Google? Quanto custa para você comprar um carrinho de vender picolé? Pesquisa aí. Custa R$ 2.749 só o carrinho. Qualquer carrinho, barraquinha de algodão doce, de pipoca, custa mais que R$ 2.000. E qual que é o ganho de um carrinho de picolé? Se der R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, você vai ganhar de lucro. Se der, máximo é isso. E não é um dos trabalhos mais fáceis do mundo, não. Então, que medo é esse que você tem de perder dinheiro ou de dar errado? Ah, isso não é para mim. Eu não vou dar conta. E por que não é para você? Você não sabe fazer uma soma de 2 mais 2? Você não sabe conversar para comprar uma roupa e negociar? Você não sabe interpretar uma tabela e medir a altura com uma régua para ver se o capim está na hora de trocar de pasto? Como que você não sabe? Você não consegue carregar um saco de 30 quilos? Se não der, tem carriola, tem moto, tem cavalo, tem carretinha. Sendo que você está tendo ainda a orientação. Nessa hora, você precisa se lembrar do seu porquê. Não pense só no dinheiro, mas no que você vai fazer com esse dinheiro. É o plano de saúde da sua família. É a faculdade, a escola dos seus filhos. É o carro novo. É a Dodge Ram que você sempre sonhou. É a viagem dos sonhos, é levar seus filhos para Disney, é levar sua esposa para fazer compras em Miami. É você tomar cerveja lá na beira da praia, lá com as pernas pro ar. É a casa nova. E no nosso caso, é a liberdade financeira. É trocar de carro todo ano, é viajar 4, 5 vezes por ano. É ajudar financeiramente a minha avó. É ajudar minha mãe a melhorar a casa dela. Eu paguei viagem para minha mãe para a praia, ela nunca tinha ido. Eu ajudei ela a comprar um carro automático. Era um sonho que ela tinha. É para isso que queremos. Nós entregamos todo o conforto que podemos para minha filha, para minha neta. Nós temos 2 casas, temos nossa área própria, pequena, mas é nossa. E é nela que a gente investe as tecnologias de intensificação que queremos para a nossa pecuária. Nós trabalhamos muito, só que ganhamos muito também. Você também trabalha muito, só que você ganha pouco. E nós queremos mudar essa realidade através do Decola Pecuária. Você vai fazer com que seu trabalho afete muitas pessoas também. A gente está no Brasil. E essa possibilidade que queremos para a sua vida. Aí vem as principais perguntas. Eu não tenho terra ainda, Tina. Se você ainda não tem, melhor ainda, porque já vai começar do jeito certo. A primeira fase do Decola Pecuária é o planejamento, é o orçamento, para você encontrar a área que vai resolver a sua situação logo de cara e do modelo certo. Ah, mas eu tenho outra atividade, eu tenho outro emprego. Nós não te falamos que também tínhamos outro emprego? O Anderson trabalhava na usina. Eu era contadora de várias empresas. Trabalhávamos no final de semana no nosso negócio e dávamos o nosso jeito. E depois nós passamos a fazer a transição de nos dedicar para o nosso negócio. Ah, mas eu não tenho experiência. Tenho medo de não dar conta. Nós também não tínhamos, mas sempre tivemos muita coragem. Mas eu não tenho terras. Nós também não tínhamos, exceto debaixo da unha. Ah, mas e funciona para quem é iniciante? Claro, nós não tínhamos nenhuma cabeça de gado há 10 anos atrás. Ah, eu já tenho a minha fazenda. Posso usar o seu método? Claro que sim. Depois que estamos na nossa propriedade, estamos fazendo as modificações para ajustar e trabalhar no método. Então, funciona para qualquer situação que você estiver hoje. Você só precisa seguir os princípios, as técnicas e os pilares. Basicamente, é isso que eu tinha que mostrar para vocês. Você que está aí do outro lado, você acredita que você consegue recriar uma cabeça de gado? Se você conseguiu recriar uma, você consegue recriar 2. Quem recria 2, recria 10. Quem recria 1.000. E foi assim que nós saímos de 37 cabeças para em torno de 2.000 atualmente. Nesses 10 anos, nós já faturamos mais de 12 milhões com vendas de gado. E você não precisa competir com ninguém nessa jornada, a não ser com você mesmo. Você tem que concorrer com você para ter sua primeira bezerra
Depois tem que transformar essa bezerra em 2, depois em 4, depois em 20, depois em 500, depois em 1000. Você sabia que se hoje você tiver 327 bezerra aqui na região do MS, você se torna milionário, você consegue ter um faturamento de R$ 1 milhão. E quando você menos esperar, você transformou o que parecia impossível em impossível. É isso que você tem que aprender a fazer. E se você quiser ter uma fazenda lucrativa, que vende rápido, que fatura muito, que te traz os lucros e os benefícios que você quer para a sua vida, eu vou te convidar para clicar no link que está aqui embaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. É imediato o acesso. Comprou, você já vai ter acesso ao Decola Pecuária.